considerado definitivamente de longe o pior capítulo de Shumatsu no Valkyrie e para completar tá sendo uma das piores rodadas, porque não teve quase nada de luta ou interessante, além de explicações e mais explicações sobre os poderes do Tesla, sobre como que funciona, etc, etc. Só tem uma coisa aqui que até ajuda a salvar essa parte, que é o reaparecimento do Hades no capítulo 72. Mas antes disso, vamos para a parte um pouco mais lenta daqui, que fala sobre o dia 7 de janeiro de 1943, o dia em que o Tesla morreu. Mas alguns meses depois, em outubro, eles levaram em base a sua última pesquisa feita em vida para fazer um experimento ultra secreto chamado o Projeto Filadélfia, onde eles colocaram dezenas de poderosas bobinas de Tesla em cima de um destroyer chamado Eldridge. E então, para tentar tomar esse navio invisível para radares, usando as correntes elétricas que iriam correr nas bobinas entre o casco do navio. Mas na hora que eles ativaram todas elas, aconteceu algo meio que imprevisto. A carga de energia foi tão alta que o navio conseguiu desaparecer dos radares, mas também da vista de todo mundo que estava presente para localizar aquele Eldridge. E então ele reapareceu a 363 quilômetros de distância de onde eles estavam antes, na costa de Norfolk. Mas tudo isso que aconteceu não foi um mero incidente ou uma coincidência. Esse sim era o verdadeiro objetivo do Projeto Filadélfia, atingir o poder de teletransporte, que à primeira vista parecia ter funcionado até muito bem. Porém, dentro daquele destroyer Eldridge, havia virado um inferno para todos que estavam lá. Os 13 tripulantes e cientistas morreram ou desapareceram por conta da anormalidade daquela energia que foi aplicada lá dentro, enquanto os sobreviventes, que foram 6 se eu não me engano, ficaram loucos pelas condições que eles viram naquele lugar. E depois daquilo, eles nunca mais nem pensaram em fazer aquele tipo de experimento para que chegasse ao público ou tentassem de novo. A única pessoa que conseguiu de verdade atingir o poder de teletransporte foi o Nikola Tesla, usando a sua Volund nesse último capítulo que tivemos. Que de verdade, quando tentou dar aquele golpe, acertou o Bell em cheio, que o fez até mesmo voar para o outro lado quando causou aquela enorme explosão. E aparentemente não parecia ter feito muito estrago e só rasgou a roupa do deus. E ninguém estava conseguindo entender direito como foi que isso tudo aconteceu e como que o Tesla foi de um lado para o outro. Inclusive os deuses estavam com dúvida, nem mesmo Hermes, que sempre sabe de tudo, estava conseguindo, exceto o Bell, que já tinha certeza de tudo que o poder do Tesla era capaz de fazer, e que o Tesla Warp tinha 3 limitações e desvantagens sobre como ele poderia usar ela. A primeira é que ela demora demais para carregar e acumular energia para poder ser ativada, porque se ele pudesse usar mais de uma vez seguida, o Bell já poderia até mesmo estar morto por ter feito isso nas costas dele várias e várias vezes. Mas como o Tesla estava mantendo a distância para poder ficar seguro, era óbvio que ele não era capaz de fazer isso. A segunda condição é que a habilidade era de curta distância, que ele teve que levar o Bell para um lugar específico e usar o Tesla Warp. E o último e o pior de todos é que o número de vezes que ele pode utilizar essa habilidade é muito limitada, o que torna o Bell bastante inteligente, até mesmo do que a maioria dos personagens que a gente já viu em Shumatsu. Aí até aqui tava tudo bem, mas aí vem o Tesla, que tava começando a irritar a gente para dar mais explicações ainda sobre o seu poder, sendo que nem era necessário, o Bell falou quase tudo, mas ele disse mesmo assim, que por causa desse poder consumir tanta energia dele, uma de suas bobinas de Tesla é destruída sempre que é utilizada, dando assim somente mais 2 chances para ele utilizar esse poder no meio da arena.
E caso isso ultrapasse o número de limitações, há uma chance, ou melhor, uma certeza, de que a Volund vai ser destruída junto com a Valkyria. E como a alma do Tesla está interligada a ela diretamente, ele também vai desaparecer. O que torna então esse poder meio autodestrutivo, assim como vários outros que já vimos em Shumatsu, que conseguiu enfraquecer o oponente com mais facilidade. E como sempre, o Tesla ficou dando aqueles discursos medíocres sobre o progresso da humanidade, que tudo que ele fez até agora tinha uma razão para poder usar o Tesla Warp. Caramba, eu fico com tanta raiva que é coisa tão desnecessária pro capítulo que eu acho que nem precisavam ter colocado. Além do mais, o Tesla tá ficando muito chato. Parece até que eles criaram um personagem para dar mais discursinho do que ter luta. Mas aí sim, vem uma parte um pouco melhor onde o Bill, quando estava tentando se reerguer, percebeu que aquela ferida que ele recebeu era muito pior e mais profunda do que ele estava esperando antes. E aquele tipo de dor que estava sentindo era muito parecida a uma que ele sentiu há muito tempo atrás. E esse tempo é quando ele tinha chegado no submundo, encontrando então um castelo no meio daquele reino, que era exatamente onde Hades morava, começando então um segundo flashback para o deus. Ele estava quebrando tudo em que estava no seu caminho e matando os guardas que estavam guardando aquele castelo até chegar no salão principal, onde estava a sala do trono e inclusive o rei do submundo Hades, que nem ficou surpreso da presença do Bill ali dentro, o Senhor das Moscas, que sempre esteve procurando Deus esse tempo todo para fazer um desafio a ele, do mesmo jeito que ele tem feito nos rumores com outros monstros e demônios do submundo para uma batalha e ser finalmente morto por um deles, já que ele mesmo, como nós sabemos, não pode se matar por conta do desejo da Lilith. E logo ele já estava no estado deplorável e desesperado, cheio de ferimentos, sangramentos e nem se preocupava em se curar, já que seu objetivo era morrer desafiando alguém mais forte do que ele para que ele morra. E obviamente, o Hades aceitou esse pequeno desafio, mas sabemos que o Bill não vai perder, ou talvez perca, mas não vai morrer por alguma coisa que iremos descobrir no capítulo do mês que vem. E nós temos certeza que pelo menos uma parte ou a maioria de vocês concorda com a nossa opinião que esse capítulo foi uma bosta. Eles poderiam ter feito coisa muito melhor. Mas para compensar isso, nós temos o capítulo do Jack, que já deve ter saído, e não se esqueçam que vamos trazer a nossa tradução para vocês e um vídeo aqui no canal. Então não esqueçam de ativar o sininho e ficar bem alertas para o dia do lançamento, porque nós ainda temos muita coisa para ver nessa semana aqui com a gente no Eterno Mangá.